Aí, Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Cru, eu sou vice-presidente de injeção da Brasil Júnior. aqui quem fala é Luquinhas, eu estou como diretor de formação empreendedora da Brasil Júnior, né? Trabalhei com formação empreendedora, querendo ou não, ao longo da minha caminhada no médio como um todo, tanto 2016 quanto 2017, quanto 2018, há bastante tempo. E aí hoje eu estou tendo o privilégio e a oportunidade de estar como diretor de formação empreendedora aqui na Brasil Júnior, assim. Legal. E também, apresentando um pouquinho mais a fundo, né? Eu entrei no movimento Empresa Júnior no final de 2015, né? Vim do Amazonas, né? Da Federação da Baré Júnior. Entrei na Empresa Júnior Coltec, fui diretor de projetos, fui presidente também. Em 2017, estive na federação, né, na Baré, como diretor de desenvolvimento. E em 2018, ano passado, eu entrei como presidente do conselho, né? Esse ano estou assumindo aí a área de vice-presidência e gestão da Brasil Júnior. E aí o pessoal aí do núcleo entrou em contato com a gente para a gente falar um pouquinho sobre motivação de equipes, né? Como é que a gente consegue motivar e engajar a nossa EJ, assim, cada vez mais os membros da nossa EJ. Uhum. E a ideia é que a gente tem algumas perguntinhas aqui, alguns pontos direcionadores. A ideia é Uhum. que seja uma conversa minha entre o Luquinhas mesmo, a gente traz alguns conceitos, algumas dicas que a gente pode passar para vocês, que vem um pouco conta da nossa experiência e tal. E espero que vocês curtam, que seja bem agregador. Mas, Luquinhas, tem alguma coisa para É dizer? isso. Não, não. Eu tenho uma pergunta, acho que direcionadora para a gente começar, né? Quando a gente fala de engajamento de time, de motivação e tudo mais, é sempre bom a gente olhar para a teoria e a gente vai trazer algumas coisas aqui que vai ajudar vocês nessa execução, na prática, de fato. Mas é legal também a gente compreender um pouco de como é que foi, querendo ou não, enfim, para quem já liderou algumas equipes, né, ao longo do Empresa Júnior. Então, a primeira pergunta que eu queria introduzir, a gente nem convidou nada, mas como é que foi para ti, ao longo da sua caminhada no MED, esse desafio, né, de cara, empoderar o time, de engajar o time, de trabalhar, querendo ou não, para de fato unir um grupo capaz de alcançar resultado orientado num propósito. Assim. Aí eu queria que você Legal. contasse um pouquinho de como é que foi na sua caminhada dentro do MES, depois eu conto um pouquinho, e daí eu acho que a gente pode entrar nas perguntas, porque eu acho que visualizar o case na cabeça talvez seja até mais relevante do que a gente só falar, sabe? Porque, enfim, eu acho que a gente já passou por algumas coisas que a galera com certeza está passando hoje, assim, então acho que pode ser a primeira Legal. pergunta. O que você acha? Perfeito, perfeito. Vou trazer um pouco de contexto, né? Quais são os desafios que eu tive para tentar motivar e engajar as Uhum. equipes por onde eu passei, assim, né? O primeiro desafio, com certeza, foi quando eu entrei na empresa Júnior. E aí, como eu participei do processo de fundação da EJ, eu já assumi um cargo de diretoria, assim, né? Então, eu tinha um papel de liderança já desde o começo assim, da minha jornada. Então, foi muito difícil porque eu não me sentia extremamente capacitado para conseguir engajar a galera, tipo, fazer a gente puxar tipo, a alcançar resultados. Mas era o desafio que eu tinha que aprender assim na marra. Assim, né? A empresa Júnior, o diferencial dela é que ela faz de desenvolver isso através do aprendizado prático. Assim, né? Então, de início, assim, um grande desafio que eu tive era desenvolver empatia. Assim, eu tive, como um líder, desenvolver muita empatia pelas pessoas que eu estava trabalhando para entender os diversos contextos que elas chegam e porque elas respondem a alguns estímulos de maneiras diferentes, né? Existem pessoas que possuem motivações diferentes, possuem drivers motivacionais diferentes, que se desafiam, que buscam desafios de formas diferentes, assim, né? E aí o grande papel do líder é tentar entender como é que essas pessoas elas reagem Uhum. e de forma distribuída, de forma situacional mesmo, conseguir identificar como é que eu consigo liderar essas pessoas de maneira diferente. A liderança que eu vou ter com um membro da equipe é totalmente diferente da liderança que eu vou ter com outras, assim, né? Então, quando a gente fala de motivação, eu não consigo tirar esse lado de liderança e de empatia, principalmente, como eu consigo entender a pessoa que eu estou trabalhando por trás daquilo. Assim. Quando eu falo também de desafios de motivação de equipe, de engajamento, eu não consigo esquecer de propósito. Porque é através do propósito que a gente consegue motivar grandes equipes, né? A gente consegue motivar as pessoas. A gente não consegue, eu não consigo diretamente motivar uma pessoa, mas eu consigo criar um ambiente para que a pessoa possa se automotivar. E esse ambiente ele é criado através de vários fatores, né? E um deles é propósito, o time entender que a pessoa ela só vai alcançar um resultado, só vai executar uma tarefa se para ela tem sentido por trás daquilo. As pessoas vão atrás de uma manifestação se elas acreditam num porquê, numa causa maior por trás daquilo. Assim. Então, o propósito do movimento pelo Júnior tem que estar muito forte.
A gente acredita, né, na formação de um Brasil mais empreendedor, né, um Brasil mais competitivo, um Brasil mais ético, um Brasil mais colaborativo, um Brasil mais educador. E se as pessoas acreditam que a empresa consegue alcançar esse Brasil e que os objetivos da empresa Júnior, as tarefas do dia a dia, elas fazem chegar cada vez mais perto disso, as pessoas vão se automotivar, elas vão se motivar de uma forma mais fácil. E tudo bem as pessoas que não se motivam também, né? É um desafio muito grande, eu tive esse desafio muito grande no começo, de entender que não são todas as pessoas que se motivam pelas mesmas coisas que eu e que têm o mesmo propósito que eu, assim. Tá tudo bem, né? E tudo bem não tá. E um grande exemplo que eu tive, aí, trazendo um pouco de case prático, eu desliguei no ano passado um amigo meu, assim. Enfim, ele fazia parte do contexto que eu estava trabalhando. Eu desliguei entre aspas, né? Tipo, a gente, em um conjunto, tomou essa decisão e foi muito difícil, assim, né? Só que deu 2 semanas depois e o desligamento aconteceu por conta de desempenho mesmo, assim, uma falta de motivação, engajamento. E a gente, depois de umas 2, 3 semanas, esse meu amigo ele conseguiu entrar em outros projetos e ele falou comigo, pô, tô me sentindo muito feliz aqui. Porque ele estava no movimento Empresa Júnior, mas ele não tinha o mesmo propósito, assim. E aí o fato de eu ter direcionado que, tipo, talvez aquele não é o mesmo caminho para ele, fez ele descobrir o seu propósito em outros lugares. E, poxa, que legal, né? A gente consegue manter dentro do médio. As pessoas que têm um propósito naquilo, elas vão fazer acontecer. E também a gente consegue mostrar para as pessoas o outro propósito delas. Então, esse é um pouquinho de alguns casos assim, que eu vivi e algumas questões que eu acho relevante quando falo sobre isso. Você, Luquinhas. Boa, boa. Eu fiz a pergunta, mas eu não, não pensei na minha resposta, não. Mas, assim, parando para analisar minha caminhada, eu acho que foi uma constante evolução no que diz respeito a gerenciar time e tudo mais, e a motivar a galera, assim, né? Porque, pô, ao longo da caminhada, tipo, beleza, eu tinha o liderado que, cara, se automotivava muito fácil, e ao mesmo tempo que eu tinha pessoas trabalhando comigo que eu precisava puxar muito, sabe? Precisava estar muito perto e tudo mais, assim. Então, acho que a gente precisa pensar nessas duas perspectivas, assim, né? Pô, entender um pouco, né, do drive motivacional dessa pessoa. O que é um drive motivacional? Cara, o que faz com que ela caminhe de fato, o que faz com que ela dê grandes passos e tudo mais, né? Poxa, se é uma pessoa que tem um drive motivacional mais de propósito, caramba, eu tenho que trabalhar com ela em cima de propósito no momento que eles ajudam mesmo, assim. Se é uma pessoa que é um pouquinho mais pragmática, o drive motivacional é mais voltado para resultado, a gente precisa falar de resultado, né? Se é afiliação, a gente precisa estar mais próximo e tudo mais, assim. Então, é muito importante que a gente consiga entender mesmo esses drives motivacionais, assim. E eu tive muito desafio, velho. Quando eu era gerente da Jota, não era fácil, assim, pô, primeira experiência de liderança, a primeira experiência olhando para um time, não foi fácil, pô, teve projetos que não deu bom, assim, mas ao mesmo tempo eu consegui, principalmente, unir esse grupo em torno de uma visão compartilhada, assim, que eu acho que é uma característica importante. Assim. Então, se vocês estiverem anotando, já anota, né, cara? A gente precisa, enquanto liderança, enquanto motivar esse grupo, independente de quantas pessoas sejam, esse grupo precisa ser unido por uma visão muito compartilhada de, tipo, onde é que a gente quer chegar enquanto grupo, assim. E seja no projeto específico, seja na EJ como um todo, assim. Mas, sem dúvida, meu maior desafio foi enquanto líder de federação, não adianta, assim, você tem que motivar o seu time, né? Motivar, entre aspas. Você tem que trabalhar em cima do seu time, que normalmente é uma galera que já tem mais cancha, mais experiência dentro do movimento das ajuda, ao mesmo tempo que você precisa trabalhar com a rede. E aí, no que diz respeito ao trabalho com a rede, a gente sai de um ambiente linear, organizacional, e começa a ir para um ambiente mais complexo, um ambiente de rede e tudo mais. A partir do momento que a gente sai de um ambiente linear para um ambiente complexo, algumas coisas ela acontecem nesse meio caminho, assim, né? Então, o trabalho não é mais especialista e ele é mais entendendo causa e consequência, causa e efeito, aí como é que essas partes se relacionam, assim. Então, eu acho que para mim o principal desafio foi liderando a federação. Enfim, também tive pessoas que saíram do time, né, ao longo do ano, mas mais por não entender que ali era o lugar delas, assim, não viu o propósito mesmo, do que por outra coisa, assim. Então, acho que foi um pouquinho da minha experiência assim, ao longo do movimento Todas Juntas. Mas vamos para as perguntas direcionadoras, então? A gente tem alguns tópicos aqui, e aí a primeira pergunta, e as duas primeiras perguntas, eu acho que elas são muito parecidas, né? Primeiro, a primeira que fala, como que a gente pode fazer os membros sentirem parte do MED, né? Os membros da EJ sentirem parte do MED. E a segunda é como eu consigo motivar a galera a ter uma maior integração entre a EJ, assim, né? Entre a própria EJ e até buscar uma integração com outras EJs também.
E, Luquinhas, o que você acha sobre? Vamos lá. Peraí que só estou anotando o negócio aqui, mas vamos lá. Como a gente faz com que o membro da EJ sinta parte do movimento pela ajuda, né? Uma parada importante, só para a gente entender o contexto, é que a gente, enquanto movimento pela ajuda, trabalha com jovens, né? Ali de 17, 18 a 21, 22 anos, né? Nesse período, onde a pessoa está na universidade, é um período que a pessoa consegue formar muita opinião automaticamente, por ser jovem, né? Historicamente, o jovem, por si só, ele tem esse potencial, né? E sempre foi assim. E por que isso é relevante? Isso é relevante porque a partir do momento onde a gente alinha o propósito do movimento Empresa Júnior com o propósito individual das pessoas, cara, essa junção é uma junção incrível, porque a gente consegue colocar a pessoa de fato no estado de fluxo, né, no estado de flow. Enfim, daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor sobre. Mas dentro de um contexto, a gente já está num contexto super favorável para o jovem universitário, ele quer automaticamente, e é tendência da nossa geração também atual, né? Ele quer, enfim, trabalhar por um propósito mais. As pessoas normalmente já entram na universidade com um propósito ou muito claro ou não tão claro assim. E aí, de duas, uma. Ou a pessoa entra no movimento pela Júnior e descobre, cara, que o propósito dela está super alinhado com o propósito do próprio movimento. Essas coisas, tipo, quando acontece, quando dá esse match, a parada flui de uma maneira muito incrível. Ou a pessoa já tem um propósito quando ela entra na universidade e olha o propósito do MED e vê que ela pode fazer diferença, enfim, na sociedade, no mundo como um todo, e vê que isso faz sentido para ela, assim. Então, dessas duas maneiras, como na empresa júnior, de maneira prática, a gente consegue trabalhar isso, assim. Eu lembro do meu trainee, eu vou voltar atrás só para fazer também esse contexto. No meu trainee, eu não era DJ ainda, era trainee, né? E a gente foi exposto a TED sobre o movimento Empresa Júnior. A Empresa Júnior levou pós-juniores para a gente conversar. A gente levou pessoas da Brasil Júnior para conversar. Então, tipo, ao longo do processo de formação dessa pessoa, ao entrar na empresa júnior, é muito interessante que a empresa júnior já consiga dar os estímulos certos para essa pessoa entender o que é o movimento empresa júnior, entender o que é o propósito dela pessoal e entender onde essas coisas se aliam, entendeu? Então, é muito importante que a empresa júnior consiga expor esse membro a tudo isso, assim, né? Então, não só apresentar para os juniores, conversar com os juniores, apresentar os TEDs que pós-juniores da Brasil Júnior, do Movimento Brasil Júnior fizeram, né? Então, Felipe Rigoni, Pedro Nascimento, Rioish Pena. Então, cara, procura o TED dessa galera, porque essa galera... Documentário de 25 anos do MED. Documentário de 25 anos de MED. Então, esses pontos são fundamentais para a pessoa entender, né, no processo de entrada na empresa júnior, o que é o movimento, assim. Esse é um ponto. O segundo ponto é, com certeza, participar ativamente da rede. Assim. Então, cara, não tem como... a gente só entende, na minha visão, assim, né, profundamente o que é o movimento Empresa Júnior, velho. Para mim, foi quando eu fui no meu primeiro evento regional, no primeiro evento da minha federação, assim, que foi incrível. Enfim, não tem nem palavras. Mas é interessante também nesse processo de treininho, nesse primeiro período, o empresário júnior, né, ele seja exposto a outras empresas juniores, conheça outros escopos de empresas juniores, consigam entender como é que ele pode ajudar outras empresas juniores, como é que ele pode ser ajudado também, né? Então, vira e mexe, a gente vê no grupo do Facebook com os empresas júnior, a galera procura a gente na Brasil Júnior, pô, eu sou treinador da J tal, eu preciso saber isso. Assim. Então, estimular benchmarking também é muito relevante, porque nesse período inicial ele consegue entender o tamanho do movimento pela Júnior, enquanto o movimento pela Júnior consegue agregar para ele, enquanto ele tem o potencial de ser protagonista, de entregar muitos resultados pela EJ, que é a maneira pela qual a gente forma liderança e pela maneira pela qual a gente, enquanto movimento pela Júnior, causa impacto no externo. Assim. Então, acho que é muito nessa pegada. Sim. E até complementando assim, o Daniel Pink, né, ele é um autor que fala muito sobre motivação, engajamento das pessoas. Ele tem até um TED muito legal, inclusive, que vocês podem procurar. Ele fala que ele faz um comparativo. Ele fez um estudo muito legal em que ele estudou a motivação e ele viu que os valores financeiros, né, tipo, benefícios financeiros, eles costumam motivar as pessoas quando são geralmente trabalhos que são mais operacionais, trabalhos mais braçais. Então, se eu tenho uma empresa que tem que carregar uma caixa e guardar no estoque, às vezes benefícios financeiros às vezes conseguem motivar uma pessoa a fazer esse trabalho. Agora, quando a gente tem hoje um contexto em que o trabalho que a gente faz, tanto no movimento elegante, mais na sociedade, ele está cada vez mais intelectual, cada vez mais criativo, cada vez mais de criação, de pensamento, raciocínio lógico, benefícios financeiros que as empresas geralmente utilizam para motivar as pessoas não funcionam tanto. E ele elenca 3 grandes fatores que conseguem criar um ambiente propício para as pessoas se motivarem, né? Mas antes disso, o que ele fala e eu já tinha comentado antes, né? A gente não consegue motivar as pessoas diretamente.
Eu não consigo com um PowerPoint motivar as pessoas, eu não consigo com um treinamento motivar as pessoas. Com essa conversa aqui, né? Com essa conversa que eu não consigo. Mas eu consigo criar um ambiente propício para que as pessoas consigam se motivar, se automotivarem. Então, eu posso até fazer a melhor apresentação sobre o propósito do movimento Empresa Júnior. Mas se o propósito da pessoa não é alinhado com esse propósito, vai ser mais difícil de conseguir motivar essa pessoa. Então, é importante entender isso, que até todos os fatores que o Luquinhas ele comentou são ações que o líder faz para criar um ambiente propício para a pessoa se motivar. E aí o Daniel Pink ele fala que são 3 características muito legais que conseguem motivar as pessoas, né? A primeira é a autonomia. As pessoas elas gostam de ter uma responsabilidade muito grande sobre os meios para alcançar algum objetivo final. Então é muito importante o pessoal da EJ ter uma noção muito clara qual é o fim, qual é o resultado final que eles precisam alcançar, que são as metas da organização, e os comos, que é os meios que eles vão fazer isso. É importante não ter um microgerenciamento muito grande, assim, de tentar falar, você vai mandar um e-mail dessa forma, assim, assim, assim. É importante dar essa autonomia, porque isso faz com que as pessoas elas se sintam à vontade. Pô, eu consigo ter liberdade para fazer da forma que eu quero. Mas, lógico, né? Tipo, entendendo que as pessoas elas têm níveis de capacidade diferentes. Então, um trainee, quando ele entra, às vezes ele vai pensar que o líder sim ia fazer as etapas, mas em algum determinado momento é importante dar autonomia. O segundo ponto é maestria. As pessoas, quando elas sentem que elas estão se desenvolvendo, que elas estão crescendo, se capacitando, elas conseguem se motivar. Então, isso está muito atrelado aos desafios que são passados para as pessoas. E isso é muito atrelado também tipo, ao aprendizado mesmo. Assim. Se estão sentindo dentro da joga, elas estão aprendendo. Então, quanto mais projetos as pessoas fazem, mais elas sentem que elas estão crescendo dentro dos objetivos dela que ela teve ao entrar na EJ, e mais ela vai tendo essa maestria. Tipo, quando ela vai executando mais tarefas, mais desafios, ela consegue sentir que ela está crescendo também. E, por fim, propósito, né? O terceiro fator é propósito. Então, as pessoas têm que ter um propósito por trás de tudo que elas fazem. Então, esses são 3 fatores muito, muito importantes. Luquinhas vai até mostrar para vocês aí. Maestria, autonomia e propósito. São letra meio feia, tá, galera? E acho que deve ter ficado invertido, não sei. Mas são 3 fatores muito importantes quando a gente fala de motivação. E aí é motivação de um geral. E aí, quando a gente fala de espaços de propósito, por exemplo, um próprio evento regional, um próprio evento que a gente conecta a galera com outras pessoas, é muito importante, sim, porque ao participar de um evento, você escuta a mensagem, né, tipo, a estratégia do Movimento Empresa Júnior, e também você se conecta com uma rede que tem esse propósito muito vivo. Isso pode fortalecer o propósito nas pessoas da equipe e, consequentemente, motivá-las. Assim. Legal, boa, mano. Enquanto líder, você falou de maestria, me veio à cabeça um outro autor, e eu fiz só um desenhozinho, só para vocês ficarem, entenderem um pouco. No eixo vertical, eu tenho... Eita, tem uma obra aqui do lado, galera. No eixo vertical, eu tenho desafio, e no eixo horizontal, eu tenho competência, né? Isso. Bom. E por que eu tô falando disso? Porque eu tô falando do estado de flow. Porque quando o Cru traz sobre maestria, cabe o líder, né? Então, a liderança do projeto, a liderança da empresa Júnior, a liderança da federação, do núcleo, que seja, consiga colocar os desafios certos para as pessoas certas em termos de competência. Assim. Então, é muito importante que as pessoas elas estejam, de fato, no estado de flow, né? Que é um meio, assim, né? O equilíbrio, a harmonia entre o desafio que você está colocando para a competência que aquela pessoa tem. Ao mesmo tempo, você precisa, né, aumentar os desafios em termos de, se eu estou num projeto de MJ, cada vez mais a ideia é que a gente consiga fazer desafios para projetos mais desafiadores. Mas, por outro lado, eu também tenho que aqui, esticar a régua horizontal, né, para que a gente consiga aumentar a competência das pessoas da nossa empresa júnior. Assim. Então, é importante também o estado do flow do Mihaly, que o sobrenome é muito difícil, mas você vai falar o sobrenome? Não sei. Enfim, Mihaly, se você jogar no Google estado de flow, o estado de fluxo do Mihaly, você consegue entender um pouco mais, ler um pouco mais e tudo mais, mas a base é isso, né? Eu tenho um desafio muito alto para a competência da galera e a ideia é que a pessoa ela consiga estar nesse estado de flow. Aqui é aquele estado onde a gente senta para trabalhar e aí passam 4, 5 horas, a gente nem percebe, assim. Então, eu acho que é um indicador, né, do estado de fluxo. E um ponto muito interessante é que quando a gente como líder, a gente passa um desafio muito grande para uma pessoa que tem uma capacidade muito baixa, então imagina um trainee, e a gente passa um desafio muito grande para ele fazer. Ele vai entrar no estado de pânico, então ele vai ficar sem saber para onde sair. É quando você tem uma prova amanhã e você não estudou nada. Tipo, às vezes você não sabe nem por onde começar a estudar.
porque você está no estado de pânico. Ao mesmo tempo, quando você tem uma capacidade, você passa um desafio baixo para uma pessoa que tem uma capacidade muito alta, a pessoa vai estar em zona de tédio. Então é como ela até procrastinar a atividade, porque para ela é tão simples que não faz muito sentido fazer. Assim. Então é sempre importante entender o desafio que eu faço para a pessoa em relação à capacidade que ela tem, porque isso tem que ser bem dar um match. E a gente entra num desafio também de como eu consigo ensinar pessoas que são novas ainda, num desafio novo. Assim. E a gente tem um TED muito interessante que é sobre liderança, que eu posso mandar depois o link para vocês, mas ele fala muito sobre como um líder ele consegue ensinar algo novo para a equipe, né? E eu não tenho representar aqui, tipo, as 5 etapas nos bonequinhos, mas vai fazer um pouco de sentido agora quando eu explicar. A primeira etapa, quando eu quero ensinar alguém para alguém, eu faço. Eu não vou conseguir ensinar nada para alguém se eu não sei fazer. Então, eu tenho que primeiro ter executado antes, né? A segunda etapa, quando eu tenho um trainee, uma pessoa nova que vai executar um desafio novo, eu faço, você assiste. Então, eu vou fazer e você fica perto de mim, me ajudando, tipo, fazendo coisas mais operacionais e assistindo eu fazer de fato. Que aí ela entende como é que deve ser feito. A terceira etapa você faz, eu assisto. Então, a pessoa passa a fazer e eu fico ali só dando suporte, só ajudando. O quarto passo você faz. Então, você já viu eu assistindo, você já assistiu eu fazendo, você já fez e eu te dei o suporte para corrigir. Agora você tem que executar, você tem que aprender na prática. E aí a gente consegue passar um conhecimento novo assim, para a pessoa. E a quinta etapa, que a gente acha que morre na quarta, essa pessoa faz e o outro assiste. Então, ela tem que ensinar outras pessoas também para perpetuar tipo, isso para a EJ. Assim. Então, é muito importante isso quando a gente está passando um desafio novo. Às vezes a gente peca muito em lançar desafios para as pessoas, elas não sabem como fazer, ou então é um desafio que ela está no tédio, ou então elas estão na zona de pânico. E a gente acha que tipo, é motivação, mas às vezes a pessoa está perdida, ela não sabe por onde começar. Perfeito, perfeito. Você estava falando do primeiro passo, me lembrou, enfim, eu vou talvez dificultar um pouquinho, mas a gente já volta para a pauta. Mas estava lembrando que no ano passado, no MES, se fala pelo menos de 3 federações, né? Então, acho que você, enfim, você também ouviu muito, que era sobre liderança pelo exemplo, né? Caramba, não, a gente precisa liderar pelo exemplo e tudo mais. E no final do dia, o que é o líder que lidera pelo exemplo? Assim, velho, ele é a pessoa que ele quer que o time dele seja, assim. Então, poxa, se meu time, precisa fazer algo muito importante, precisa se comprometer muito, eu preciso me mostrar comprometido. Se eu tô na EJ e, cara, que eu tô falando, time, vamos fazer prospecção ativa, velho, eu preciso sentar com o cara, pegar o telefone e ligar, assim, porque independente se você está em cargo de liderança ou não, cara, as pessoas olham para você e isso tem um impacto no todo empresa júnior, assim. Então, independente se você é diretor, gerente ou consultor, você enquanto líder mesmo, assim, enquanto líder empreendedor, você precisa ser o exemplo que você quer ver de fato na sua empresa júnior, assim. Então, enfim, só peguei essa reflexão porque você falou, não, primeiro eu faço, e ano passado a gente falou muito disso, assim, no movimento, e acho que é um ponto importante para quem está assistindo, que caramba, o primeiro passo eu posso dar, né, e as pessoas elas vão vir junto comigo se verem se o que eu estou fazendo faz sentido, assim. Principalmente também quando você é liderança assim mesmo. Mas vamos lá, o segundo ponto da pergunta direcionadora como motivar a galera, enfim, na EJ a ter mais integração, né? Então, caramba, como fazer com que as EJs tenham mais conexões entre elas e tudo mais, assim. Você quer trazer um ponto? Eu já pensei aqui em 2 coisas importantes. Eu acho que a primeira dentro do Movimento Empresa Júnior, a gente tem um propósito muito claro, né? O Brasil Empreendedor. Né? Por que eu estou falando do Brasil Empreendedor? Porque a gente tem 4 pilares para esse Brasil Empreendedor. É um Brasil mais ético, enfim, comprometido com a verdade, né? É um Brasil mais educador, que empodera as pessoas, enfim, todo mundo, empresários juniores, a causarem micro-revoluções por todo o país. Um Brasil mais competitivo, com empresas melhores, governos melhores, e um Brasil mais colaborativo, né? Um Brasil mais colaborador, onde a gente consegue fazer com que os atores da rede se integrem. E por que eu estou falando do pilar de colaboração? Porque eu acho que esse pilar entra diretamente nessa pergunta de, caramba, como é que eu faço com que as empresas juniores consigam se conectar? Eu não sei quem já passou aqui na EJ, aquele problema que caramba, eu não sei fazer tal coisa. Pô, velho, eu não faço ideia de como estruturar o meu funil de venda, sacou? Com certeza, outra empresa júnior, seja do seu ramo, do seu setor ou não, já passou por isso. Com certeza, essa pessoa já passou pelo que você está passando hoje. Assim. E quando a gente fala de colaboração nesse primeiro sentido, é o sentido onde, caramba, alguém já passou por isso
eu aprendo com essa pessoa porque, pô, a gente está num ambiente de conexão e tudo mais, a gente está no movimento Empresa Júnior. E, na minha visão, é também isso que diferencia o MED de outros movimentos por aí, assim. Então, para mim, tem esse ponto, o ponto de, caramba, eu entender enquanto liderança, enquanto indivíduo, enquanto consultor do projeto, que, pô, se eu estou no Rio Grande do Sul, né, que é de onde eu vim, na MJ de administração, e tem a MJ em São Paulo, de administração, eu estou fazendo um projeto que eu tenho uma baita dificuldade, cara, muito provavelmente, essa MJ de administração de São Paulo pode me ajudar, porque muito provavelmente eles fazem o mesmo serviço, e esse consultor dessa MJ de São Paulo, sabe, já passou por esse problema que eu estou passando. Então, a gente não precisa ficar quebrando a nossa cabeça, ficar idealizando tantas coisas assim, porque várias pessoas já passaram pelo problema que a gente está passando. O que não significa que eu preciso pegar o que essa pessoa fez e copiar. Não. Mas significa que eu preciso entender essa referência, trazer para a minha realidade, adaptar e, enfim, criar consciência em cima disso, conseguir fazer essa adaptação. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto em relação à conexão entre as empresas juniores é um ponto que vem com esse novo planejamento estratégico da rede, né, 19 e 21, que é um ponto de conexão onde a gente não só olha para o quanto o movimento empresa júnior precisa se conectar em termos de se ajudar, mas a gente olha por conexão em termos de mercado. E aí a gente olha para a empresa júnior gerando solução para o mercado, né? Então, olhar para dentro da minha empresa júnior, olhar para os projetos que eu faço, para os clientes que eu faço, e entender que, cara, por vezes a solução que eu entrego para o mercado não é uma solução completa. É uma solução que, beleza, resolve o problema do meu cliente em parte, eu preciso de uma outra empresa júnior para fazer um projeto em conjunto, para que a gente consiga entregar a melhor solução para o mercado. Assim. Então, eu vejo esse ponto de conexão com essas duas necessidades básicas. Né? A primeira, em relação à dor interna da minha empresa júnior, como é que eu consigo sanar essa dor, e a segunda, em relação ao mercado. E a gente abre uma porta que eu acho que o movimento brasileiro ainda não sabe que existe, que a gente precisa começar a olhar, que é, cara, oportunidade de mercado. Como é que a gente consegue fazer negócio juntos, porque a gente consegue impactar juntos. E aí, eu fui no evento regional esse ano, que foi o Destino, né, lá no Rio Grande do Norte. E aí a galera levantou o ponto, poxa, mas talvez eu não confie de uma outra empresa júnior no serviço que ela entrega. Beleza, você pode não confiar, mas muito provavelmente, em termos de estratégia mercadológica, você vai conseguir evoluir enquanto empresa júnior se você contar com a outra empresa júnior. Assim. Então, o ponto de estratégia mercadológica ele é muito fundamental, porque a gente transcende ponto interno de gestão apenas. A gente vai para o mercado, a gente vai para o aprendizado prático, que é por meio do projeto, que o empresário júnior aprende e, enfim, se torna um líder empreendedor dentro do movimento. Assim. Então, eu vejo que essas duas características elas são fundamentais em termos de conexão. Não sei se você quer me complementar. Só para complementar, tipo, um grande meio, e aí eu já vou responder a quinta pergunta, né, que é como motivar o time a participar de eventos e capacitações da rede, que é exatamente isso, assim, né? Um grande meio para a gente conseguir conversar com outras pessoas, internalizar o propósito do movimento Empresa Júnior, entender a área de atuação de outras empresas júniores e ver se a gente consegue se conectar para ter uma estratégia de mercadológica para atacar em conjunto. São nos eventos regionais, nos eventos dos núcleos, nas RPs, enfim, qualquer ponto de contato que a gente tem com outras empresas juniores, com a rede. Então, esse é uma oportunidade muito grande que vocês podem fazer para isso. E aí, toda vez que vocês tiverem um desafio, é estimular a galera a participar. Gente, vamos nesse primeiro evento regional aqui. E lá você vai conseguir conversar com várias pessoas, então você vai conseguir ter uma interação maior com outras empresas juniores. Lá você vai ver o propósito do movimento empresa júnior sendo apresentado por outros agentes. E isso pode estimular a motivação das pessoas. Lá você pode conversar com outras empresas juniores e ver quais são as estratégias que elas têm de mercado e como vocês conseguem atuar juntos, né, para gerar problemas do mercado. E vocês conseguem isso facilmente quando vocês têm uma oportunidade de mercado que está nesse nível, em que vocês conseguem atingir apenas esse nível com a área de atuação de vocês. Essa diferença ela tem que ser complementada com a atuação de outra empresa júnior. Né? Então, é uma EJ de educação física se reunir com uma EJ de administração e fazer um projeto em conjunto que não iria acontecer se cada um individualmente fosse tentar fazer sozinho. Assim, né? Então, esse é um grande ponto. Assim. E para motivar cada vez mais a rede, as pessoas a participarem de eventos regionais, de eventos da rede, eu vejo dois pontos. O primeiro é mostrar a relevância. Então, eles têm que entender que é lá onde eles vão vão ter um contato mais forte com a rede, lá onde eles vão se capacitar, lá eles vão ver o propósito, lá onde eles vão conseguir fazer mais benchmark mais profundo. E o segundo é a EJ tornar mais acessível, né, para ele. Então, se hoje a EJ não tem condições de custear para o membro participar, que tal ela, enfim, conseguir fechar mais projetos, conseguir ter um faturamento maior,
para pagar o ingresso do empresário júnior dentro desse evento, né? Seria uma boa oportunidade para que ele possa ir, e depois que ele vai para o primeiro, a vontade dele continuar indo é bem maior. Assim. Até porque em muitas empresas juniores a gente já tem um case, né? Então, pô, já tem aquele empresário júnior que foi no Eneg, que foi no evento regional, no evento do núcleo, e já sabe que é uma parada muito incrível. Então, ele com certeza já conta para a galera, assim, como não é, assim. Então, eu acho, enfim, é utilizado esses cases mesmo para levar mais pessoas, assim, porque quando elas voltam, com certeza, elas voltam mais alinhadas, mais a fim de fazer e mais, enfim, mais alinhadas mesmo com o propósito do movimento empresa júnior, assim, acho que é muito por esse lado. Legal. E aí, tem algumas perguntas que eu estou achando um pouco parecidas, eu vou fazer elas juntas para a gente falar. Mas uma delas ela faz, como a gente pode motivar o time a se reinventar e como a gente pode motivar o time a desenvolver uma cultura de estudos. Então, como a gente consegue motivar mudanças dentro do TJ, né? Mudanças de comportamentos, e até em cada última pergunta, né? Como é que a gente consegue estimular a criação de uma cultura dentro do TJ. E, Luquinhas, se você quiser comentar um pouquinho sobre essa motivação de comportamentos, de estudos, de se reinventar, legal. E eu falo um pouco de cultura. Quando você estava falando, eu primeiro vou trazer uma frase para introduzir, que é uma frase do Obama, então, ontem estava eu e o Cru aqui, a gente está em questão de diretoria, né? E a gente botou uma entrevista do Obama para assistir. E ele fala que a grande competência para liderar um país, né, no caso dele dos Estados Unidos, não é regulamentação, não é legislação e tudo mais, né? Apesar de ser muito importante. Sim, a capacidade que o líder dele mudar a cultura e mudar a atitude. Por que eu falo isso? Cara, aí eu já vou linkar com o ponto de cultura de estudo e tudo mais. Assim. Muito provavelmente você não vai fazer com que o seu time consiga evoluir criando burocracias e mais restrições assim, para o time. Assim. Ele precisa entender o porquê que ele tem que fazer aquilo, né? Então, a Golden Circle lá, cara, por que eu preciso fazer, como eu faço, o que eu faço, assim. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Moldar a cultura e moldar atitudes mesmo, assim. Então, enfim, esse é o ponto 1, o ponto 0, na verdade, onde a gente parte. E aí, acho que, enfim, né? São 2 pontos, né? Então, pô, cultura de estudo e fazer com que a galera se reinvente. E aí, para mim, é isso. Primeiro é entender o porquê. Então, pô, beleza. Eu preciso estudar, mas sério, por que eu estou estudando mesmo? Sacou? Tipo assim, a pessoa precisa ver a conexão do que ela está fazendo com o fim, né? Com o ponto final. Então, na Brasília, por que a gente está estudando? Porque a gente precisa gerar novas referências para a rede. Porque se a gente não estudar, a gente não vai conseguir alcançar nossas metas, que é o nosso meio para entender se a gente está atingindo o nosso propósito. Então, um entendimento desse porquê precisa ser muito claro, assim. Então, acho que o primeiro passo é entender o porquê. Então, cara, por que o gerente da sua J, se você é um diretor, enfim, ele precisa aprender sobre funil de vendas, prospecção ativa e tudo mais. Cara, porque é através dele ali, se é um gerente comercial, que a gente vai conseguir alavancar os resultados, porque a gente não tem conhecimento necessário e tudo mais. Então, acho que o primeiro passo é o porquê, assim. Quando se fala de cultura, e principalmente quando se fala de fazer algo novo. Assim. Eu acho que a partir do momento que a gente tem um porquê claro, a partir do momento que as pessoas da minha EJ, as pessoas no meu grupo, entendem o porquê que a gente precisa estudar, aí os caminhos ficam mais fáceis. E aí sim a gente consegue trazer mini estruturas. E por que eu falo mini estruturas? Porque também não precisa ser algo super complexo, né? Eu acho que a gente tem a tendência, muitas vezes no MED, de ter uma síndrome de complexar as coisas, deixar as coisas muito grandes, quando na verdade elas não são. De começar a fazer. E aí, quando eu trago começar a fazer, é um ponto importante, que eu linko com um ponto que eu trouxe anteriormente, que é liderar pelo exemplo. Então, se eu quero reinventar a minha J, se eu quero criar uma cultura de estudo, velho, eu preciso começar a ler. Se eu quero reinventar a minha empresa júnior, eu preciso me reinventar primeiro. Assim. Então, para mim, isso é um ponto fundamental. Né? A gente estava conversando até na própria empresa júnior, assim, caramba, velho, a gente precisa estudar, a gente precisa entender mais sistemas complexos para estar dando as respostas que a gente precisa. Assim. Então, o Cru foi ler o Capra, eu fui ler Liderança para Tempo de Certeza, outra, assim, a gente foi ampliar a nossa consciência. Por quê? Porque o próprio Einstein já dizia, né, velho, nenhum problema ele é resolvido pelo mesmo nível de consciência que o criou. Então, velho, se você está na sua J, você é diretor hoje, você é gerente, você está com um problema hoje, velho, você foi criado para essa empresa júnior. Você precisa ampliar o seu nível de consciência.
para que você consiga resolver os problemas que você tem hoje. E como é que a gente amplia nível de consciência? Ou eu vou buscar outras empresas de dinheiro que já fizeram, né? Ou eu vou, de fato, estudar. Então, para mim, o primeiro passo, ele é, de fato, a liderança pelo exemplo, assim, tanto no sentido de reinventar a minha Jota, quanto no sentido de, cara, começar a criar uma cultura de estudo, assim. E aí, enfim, se quiser trazer e é importante você entender porque o tema é motivação. Mas a gente está falando muito sobre liderança, né? E é exatamente porque o grande papel de um líder, e aí anotem isso, né? O grande papel de um líder é tornar um grupo que é ordinário, um grupo formado por pessoas comuns, de alcançarem resultados extraordinários, né? Resultados excepcionais. Porque se a equipe é formada por pessoas muito boas, equipes formadas por pessoas extraordinárias, não precisa ter um líder para motivar. O grupo por si só ele vai alcançar o resultado. Então, o líder ele existe para influenciar um grupo que ele é ordinário, pessoas comuns, normais, para alcançar resultados extraordinários. Então, quando a gente fala que, quando a gente vê pessoas falar, eu só gosto de liderar pessoas boas. Então, você não é o líder. Você não precisa estar liderando ali. Porque se as pessoas já são boas, normalmente, né, são pessoas extraordinárias, elas vão alcançar o resultado por si só. Você não vai ter. É por isso que falam que é fácil, né? E dentro do movimento Empresa Júnior, quando a gente fala de liderança, a gente fala de o líder que ele é capaz de unir um grupo, capaz de alcançar resultados, orientado por um propósito. Então, é sempre olhar para essas três variáveis, assim, né? Eu estou conseguindo trazer propósito para dentro da minha Jota, que é o que o Luquinhas comentou um pouco. Se eu quero que o time comece a estudar, por que ele tem que estudar? Qual é o propósito por trás daquilo? E ele vai estudar para quê? Para alcançar um certo resultado? Para alcançar um certo resultado. Então, tem que ter um objetivo muito bem claro. A gente quer bater o alto crescimento no final do ano. Para isso, a gente precisa vender muito. Só que a gente viu que a gente está tendo um problema muito claro de vendas. Então, já que o nosso propósito é ser uma empresa de um melhor, para alavancar os resultados ali de alguns clientes, consequentemente causar um impacto maior no Brasil, a gente precisa ter o alto crescimento no final do ano. E o alto crescimento tem uma meta de vendas por trás dele. Só que para isso a gente tem que estudar sobre o de vendas. Então, você conseguir unir o grupo, você conseguir fazer com que as pessoas sintam esse propósito e façam elas executarem para alcançar resultados. Então, se capacitar por capacitar, sem ter nenhum sentido por trás, não é bom. Eu vou fazer com as pessoas, tanto não conseguem alcançar resultados no Jota e também se desmotive, assim, ter meta de leitura na semana, mas não aplicar aquele conhecimento para nada, assim. E para se reinventar funciona a mesma coisa, o mesmo conceito. E para fechar nossa conversa, um ponto muito interessante também quando a gente fala de cultura. Toda organização ela tem uma cultura. A cultura ela é o padrão de comportamentos, é o padrão a identidade, de propósitos, de tudo que é crenças compartilhadas que a organização possui. E toda organização tem uma cultura. Inclusive aquelas que sabem que tem uma certa cultura e as que não sabem. Exato. Se é todo mundo se atrasa para as reuniões, isso é uma cultura de atraso. E por mais que seja inconsciente, mas isso já existe. E aí, quando a gente fala de cultura, a gente fala de criar comportamentos, crenças, propósitos, tudo compartilhado, assim, compartilhado. Por isso que é a cultura da organização. E aí o primeiro passo é você tentar entender como é que vocês estão hoje, assim, né? Identificar o que fez vocês chegarem até aqui, no passado. Então, olhar para o passado de vocês, olhar antigas lideranças, antigos times, membros fundadores, e quais foram os comportamentos que foram passados para a organização e que fizeram ela até hoje. E aí mapear, a gente é uma organização que preza muito por isso, nós acreditamos nisso. Então, o primeiro passo é vocês terem uma missão. Então, a organização tem que ter uma missão, tem que ter um porquê que ela existe, né? Então, nós existimos para alavancar os resultados dos nossos clientes por meio das nossas soluções disso e tal. Então, definir qual é a missão de vocês. Essa missão é acompanhada do propósito, no que vocês acreditam, né? Então, acreditamos que nós alavancamos o Brasil empreendedor através das nossas soluções dentro do nosso estado, da nossa cidade, enfim. Tem um propósito muito claro que vocês consigam comunicar isso para os times de vocês. Depois você precisa ter comportamentos e valores. Ok, se eu entendo que a nossa missão é essa, o que eu preciso fazer no dia a dia para que eu possa tornar isso vivo? Eu tenho que ter valores, então, eu tenho que ter transparência, eu tenho que ter foco no cliente, enfim,
eu tenho que ter valores e esses valores têm que ser bem claros, eles têm que ser bem descritos. Então, o que é transparência para a EJ de vocês? O que é foco no cliente? O que significa não ter foco no cliente? Porque isso a gente consegue passar para os membros da equipe, da EJ, o que é isso? E o comportamento também que não deve ser repetido, mas que é o não foco no cliente. Exato, e os comportamentos não devem ser repetidos. E aí, o grande objetivo das lideranças, onde elas entram aí, é em viver a cultura. Então, se o líder é o principal responsável por conseguir passar essa cultura para dentro da EJ. Se o líder não consegue viver essa cultura, ninguém vai seguir. Então, isso é muito importante, assim. E outro passo é perpetuar uma cultura forte, assim. Então, perenidade. Então, se tiver um membro da EJ que não está vivendo os valores da EJ, tem que ser conversado sobre, você tem que dar feedback, tem que falar para ele com base na cultura da organização que isso não está sendo cumprido. E se isso não cumprir a longo prazo, ele talvez não seja o melhor lugar que ele possa estar, assim, né? Então, é muito importante ter essa distinção, assim, é bem importante. Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala disso, e por fim, tem uma camada mais externa que é de artefatos, né? É muito importante a EJ ter alguma coisa que lembre no dia a dia qual é a cultura dela. Então, por trás dos valores, o que a gente pode ter no dia a dia? Tipo, um hino, a gente pode ter um mascote, a gente pode ter uma mensagem na parede que relembre tudo isso. Porque por mais que pareça uma coisa tão simples, mas são essas coisas que no dia a dia vão fazer a gente lembrar da nossa cultura, né? Uma bandeira, um mascote, uma canção. Essas coisas fazem a gente lembrar dos nossos valores, que fazem lembrar das nossas crenças. Exatamente, boa. E aí, vamos mudar um pouquinho de assunto, só para fechar. Eu vi uma pergunta ali que era parecida com, beleza. Conforme a Java vai crescendo, ela vai se tornando mais profissional, tudo mais, vai batendo meta, vai vendendo projeto, como é que mantém o propósito dentro do MED? Assim? E é engraçado, né? Porque no ano passado a gente estava, enfim, eu fui diretor da FEGES, lá no Rio Grande do Sul, e a gente fez uma análise enquanto federação, né? Que a gente fazia uma alavanca o resultado da rede, e fez uma análise, né, cara? EJs alinhadas com propósito e resultado. E a gente viu que as EJs que tinham mais resultado no nosso ano eram, de fato, as EJs que tinham um alinhamento com um propósito muito forte. Assim. Então, é a genialidade do E, né? Não é ou propósito ou resultado. Propósito e resultado. O propósito alavanca resultado e o resultado alavanca o propósito. Assim. Então, é isso. Assim. Então, não tem... Tipo, eu não vejo isso. Assim, tipo assim, melhor é muito profissional agora, a gente está batendo muita meta, vendendo muito projeto, faturando pra caramba, e mais o propósito não diminuiu. Velho, não. Assim, o propósito, ele tá ali para ajudar e para ser a base mesmo, por que a gente está aqui, né? Por que a gente faz o que a gente faz para alavancar resultado. É a pessoa que está lá fazendo a planilha no Excel, entender o que aquela planilha significa para o cliente dela e o que para o cliente dela, qual o impacto que o cliente dela tem na sociedade, assim, né? E nele mesmo enquanto indivíduo. Então, propósito, na minha visão, alavanca resultado e não são coisas distintas, assim, eu gostaria de deixar isso bem claro. Exato, tornar isso vivo assim, no dia a dia, não deixar isso perder, porque não tem nenhuma relação assim, da EJ ser mais profissional com o propósito do movimento Empresa Júnior. Assim, na verdade, se para olhar várias EJs hoje que enfim, vem performando bem, também são EJs que enfim, têm um propósito muito claro, muito próximo da rede, é influente na rede como um todo, né? Consegue ajudar outras empresas juniores. O propósito ele é uma utopia, né? Tipo, ele está aqui. Cada vez que a gente se aproxima, ele dá mais um passo para frente. Então, se a gente está mais profissional, a gente está ainda tendo que caminhar em frente a esse propósito. Então, é importante a gente tornar ele sempre vivo no dia a dia. E, se a gente tem um propósito muito claro, quanto mais profissional a EJ fica, maior o potencial que ela tem de alcançar esse propósito e de proporcionar melhores vivências nisso, né? Então, é muito importante ter isso bem claro. E acho que, de forma geral, é isso, gente. A gente falou sobre várias coisas. É até difícil resumir um pouco, né? Mas eu acho que alguns aprendizados aqui. Primeiro, o propósito tem que ser muito claro, porque é isso que faz as pessoas se motivarem. Outro ponto também é que a gente não consegue motivar diretamente uma pessoa, a gente cria o melhor ambiente possível para que ela se motive. Para isso, liderança é fundamental. Então, toda vez que a gente tem uma equipe que não está muito motivada, para mim, a primeira variável que eu vou olhar é a liderança, né? Como é que a liderança está desempenhando isso, assim. E acho que de maneira geral é isso. Você consegue resumir mais algum tópico importante? Que vem, a gente falou de tanta coisa, mas eu concordo com o Drew, assim, eu acho que é isso também. E deixar claro, né? Poxa,
unir um grupo capaz de alcançar resultados orientado por um propósito, assim. É um pouco do que, enfim, é o conceito de liderança do Movimento Empresa Júnior. Eu acho que, quando se fala de motivação, quando se fala de engajamento, eu acho que a resposta se encontra aí, né? Se encontra dentro desse conceito de liderança, enfim, se encontra nas outras estruturas que a gente tem no Movimento Empresa Júnior, né? Algumas já internalizadas na gente, outras nem tanto, outras que ainda estão sendo atualizadas, né? Então, mas a resposta tá muito dentro do Movimento Empresa Júnior em termos de liderança, mas ao mesmo tempo a gente também precisa olhar muito para fora, Sim. entendendo que a gente precisa trazer novas referências e tudo mais, entendendo que a gente precisa crescer enquanto movimento ainda, porque o nosso impacto ele é muito positivo, ele já é um impacto muito forte, mas ele ainda é pouco perto do que a gente pode alcançar enquanto movimento, assim, enquanto formação de lideranças para o país. Assim. Então, eu acho que é um pouco disso também. Agradeço demais o convite. E é isso. E é isso. Valeu, galera. Brigadão. Tamo junto. Se vocês precisarem, podem falar com a gente também. Fechou. Eu não sei como eu travo isso aqui. Tchau, tchau, gente. Até mais.